Ao Sabor do Vento e Onda Livre TV. A lei suprema da arte é a representação do belo, disse Leonardo da Vinci. E a pintura artística? Enquanto manifestação artística, é ela também a representação do belo. Pintura é uma manifestação artística, como eu já disse, muito antiga e que utiliza técnicas variadas em uma superfície bidimensional, e este tipo de manifestação acompanhou o desenvolvimento das sociedades e da humanidade. Todavia, no século XIX, com o aparecimento da fotografia, sofreu um bocado por causa disso, sofreu um revés, porque a fotografia começou a dominar, de uma maneira geral, na sociedade. Mas, atualmente, com a evolução da tecnologia, a pintura adquire diversas técnicas, modelos e tendências. Mas, para falarmos disto, nada melhor do que falarmos com quem sabe. E quem sabe é Filipe Rodrigues, meu convidado de hoje, artista plástico, com quem vou ter uma pequena conversa sobre pintura artística. O Filipe é natural de Mafamude, de Vila Nova de Gaia, e é doutorado em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Tem mestrado em Artes Visuais pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Licenciatura em Artes Plásticas, Pintura, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. É professor no Instituto Politécnico de Bragança e também aqui no Agrupamento Vertical de Escolas de Macedo de Cavaleiros. Ao longo da sua vida artística, se assim podemos dizer, participou em mais de 280 exposições coletivas, eventos e bienais de arte em Portugal, Espanha, França, Brasil, Grécia, Canadá, Estados Unidos e, muito recentemente, no Japão. Filipe Rodrigues tem, de facto, um historial brutal. Recebeu 28 prémios e distinções em artes plásticas em Portugal e no Japão e também um pouco por todo o mundo. Enunciar todos estes prémios seria um bocado moroso, e o que nos importa hoje, de facto, é falarmos sobre a sua técnica, a sua obra. Filipe, muito obrigado por estar aqui comigo hoje no programa Ao Sabor do Vento da Rádio Onda Livre. Filipe, como é que começou esta sua aventura nas artes? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Começou e muito obrigado pela introdução, e já iremos falar sobre o que é que move um pintor, não é? Um pintor, sim, nos nossos tempos, a produzir uma imagem. Comecei desde muito cedo, não é? Sempre com vontade de desenhar, não é? Havia um gosto muito grande por desenhar. Não sabia muito bem se iria ser pintor, artista plástico, nem sequer pensava nisso, mas, de facto, com 5, 6 anos, aquilo que eu mais gostava de fazer, ainda até hoje, não é? Desenhar. Não é? Uma paixão, talvez fomentada, talvez não, tenho a certeza, não é? Um pouco pelo meu avô materno, que desenhava, fazia uma espécie de caricaturas, e depois a minha professora primária. Tinha um irmão que era pintor, portanto incentivavam-nos a pintar. Eu julgo que estas duas pessoas foram muito importantes assim no início, e nunca tive assim, Há artistas que dizem, eu desde muito novo queria ser artista. Eu sabia que queria desenhar, não é? E pintar. E depois a ideia foi-se construindo, foi-se moldando, não é? Fui percebendo que era uma possibilidade, não é? Sim. Portanto, ao longo desta sua vida, foi vendo obras, exposições, foi recebendo influências de vários setores do mundo artístico, de pintores e de outros artistas plásticos, não é verdade? Sim. E que muitos deles terão eventualmente marcado a sua obra. Claro, é verdade, não é? Aquilo que ainda me atrai hoje na pintura é a cor, sobretudo, sim, a cor, não é? E poder... eu nunca pinto diretamente com as cores que saem do tubo, não é? Interessa-me produzir outros tons, não é? E, portanto, é essa magia que ainda hoje me apaixona, que me atrai, não é? Que eu vejo que isso até acontece nos meus filhos. Não é? Claro. Marcam muitos pintores. Não é? Um dos pintores que mais me influenciou foi um pintor americano que se chama David Sale. Em Portugal, Júlio Pomar, é inevitável, não é? Entre outros, Júlio Rezende, mas mais próximos de nós, Francisco Laranjo, por exemplo, o Domingos Loureiro. Portanto, são pintores que atraem. Há muitos, não é? Independentemente daquilo que eu faço, ou de uma certa linha ou estilo que possa ter, eu aprecio muitas outras formas de desenhar e pintar, não é? E não só, e dentro das artes plásticas. Sim. Filipe,
o que é importante para si no seu processo criativo? Isto é, quando pega no cavalete, na palete, nas cores, nos pincéis, o que é importante para si naquele momento? É o silêncio? É ter uma música de fundo? O que é que o leva, de facto, a criar? Isto é quase partilhar com outros pintores que já disseram isso. Sim. Há sempre uma ideia nebulosa, não é? Há sempre um princípio, e é muito bom quando agarramos uma ideia. Às vezes, não é? Vivemos uma flutuação de ideias, mas essa ideia está sempre ligada a uma imagem. É muito curioso, porque na sua introdução falou, e de facto o primeiro grande embate da pintura acontece no Renascimento, quando os artistas, ainda bem que citou Leonardo da Vinci, não é? É dos primeiros a conseguir reproduzir a realidade, aquilo que nós vemos. Vamos situar isto para as pessoas perceberem, não é? Estamos em 1400 e tal, século XV. Avançamos mais de 200 anos e os artistas começam a adquirir um maior domínio sobre aquilo que representam, mas depois, com o surgimento da fotografia, claro que a fotografia, temia-se que a fotografia de alguma forma retirasse a importância da pintura, o impacto, não é? Porque os pintores já não dominam a representação da realidade, já há uma imagem que pode ser captada por uma imagem, que também é preciso saber tirar, é preciso ter um olhar, não diria clínico, mas uma sensibilidade diferente para poder captar a luz, as sombras, os planos. E principalmente no início do século XX, quando se fala nas primeiras vanguardas, que são aqueles ismos todos, estou a tentar assim resumir, dar uma imagem mais simpática e mais profunda para as pessoas perceberem porque é que os artistas estudam a imagem e porque é que ainda hoje continuam a produzir uma imagem. A partir daí, quando a fotografia de alguma forma passa a ter uma predominância muito grande, os pintores começam a interessar por questões que são próprias da pintura. Que questões são essas? Ou trabalham só a cor, ou só o plano, ou só a matéria, ou só a luz. E portanto depois temos quase que os primeiros passos para aquilo que nós conhecemos e que termina não termina, mas tem assim o seu auge na década de 60, 70, é arte abstrata, não é? Ou é arte conceitual. Hoje, pensar em produzir uma imagem, para responder assim a uma questão, um pintor não pode, penso eu, uma das preocupações contemporâneas, pintar uma imagem por pintar. Tem que haver algo mais para além disso. Tem que haver um pensamento por trás, tem que haver uma reflexão porquê escolher aquela imagem. Eu demoro muito a escolher os temas para os meus quadros, mas depois a pintar tento fazer o mais rápido possível. Isto é muito comum a muitos pintores. Há um pintor belga que eu aprecio muito, que é o Luc Tuymans. Estudei-o também na minha tese de doutoramento, entre outros, e descobri que ele é um pouco mais velho do que eu tenho muitas características processuais igual ao processo do Luc Tuymans. Exatamente essa, de pintarmos muito rápido, de escolhermos 1 ou 2 dias para o fazermos e depois estar sempre associado a uma ideia. Filipe, eu perguntei-lhe porquê, o que é que necessita para o seu processo criativo. Lembra-se de uma conversa que tivemos aqui há tempos, em que eu lhe contei a história do Horácio Pagani? Sim, sim. O homem, esse gênio do setor automóvel, que é de facto uma inteligência e é um artista, por assim dizer. Sim, porque o automóvel pode ser arte, e é arte também. Ele precisa de ter um determinado som e um determinado aroma no seu gabinete para pintar. Por isso é que eu lhe perguntei se o som e os cheiros são importantes, se também são importantes para si, ou se isso assim não lhe diz absolutamente nada no seu processo criativo, não é? Foi essa a razão, porque eu achei curiosa esta faceta do Horácio Pagani, para ele criar as suas obras de arte, que se chamam automóveis, não é? Sim, eu acho que todos os artistas têm rituais. O meu ritual, se é que eu posso dizer, é eu preciso de silêncio. E preciso de me, digamos assim, desimpedir ou deixar todos os problemas, tudo aquilo que são problemas que nós temos, não é? Diários ou consumições, não é? Desde pequenas tarefas que temos de fazer. Eu preciso deixar isso para trás, não é? Sim. E consigo-me concentrar na tarefa. E depois, sim, também depende do contexto. Claro que preciso ouvir música, há artistas que não, eu muitas vezes preciso, mas sobretudo depois de trabalhar uma ideia. Já que estamos a falar de ideias, o facto de eu ter um ateliê há 3 anos em Macedo Cabaleiros e do meu regresso, digamos assim, da minha breve passagem pelo Japão, também ter sido marcada pela ideia da paisagem, eu estou muito contaminado por esta paisagem.
Portanto, ando a trabalhar aquilo que se chama os limites da representação da paisagem. Aliás, está uma atrás de mim, ainda não está terminada, mas... Então, o Filipe também considera que as pinturas são poemas visuais? Sim, são, sem dúvida. Claro que são poemas visuais. A linguagem das artes visuais tem um léxico, tem uma gramática muito mais pequena, não é? Aliás, na escola ainda se ensina essa gramática, não é? Das formas, das linhas, das cores, e é sustentável, portanto, digamos assim, com esse vocabulário que é muito... Eu não posso dizer que é bom ser pequeno, não é? Comparando com as línguas, é muito menos denso, mas ainda nos permite avançar. Ainda bem que me fala nisso. Agora ocorreu-me um pensamento. Há muita gente que diz constantemente, está tudo inventado, não se pode fazer mais nada. E não há nada mais falicioso, isto é, não há um maior engano do que pensar isso. Porque nós estamos sempre a reinventar. Quanto mais não seja a tecnologia ou uma certa forma de estar no mundo, não é? Nós hoje vivemos, graças também aos meios da comunicação, ainda bem, com uma constante presença daquilo que acontece de bom e de mal, não é? É tudo muito mais rápido, não é? E li há uns tempos uma antropóloga que dizia que a violência não é em maior ou menor quantidade do que existia há 500 anos ou 600. Simplesmente nós agora temos um maior contacto, não é? Percebemos por causa dos meios da comunicação, não é? É mais fácil. Para os pintores é uma grande desvantagem, não é? Porque os meios digitais, a forma de difundir imagens, não é propriamente o maior aliado para os artistas. Pode ser na divulgação, mas uma imagem, quando é uma fotografia, para introduzir assim outro tema, quando nós nos apaixonamos por uma fotografia de uma pintura e achamos que a fotografia que representa bem a pintura, também nos encontramos perante um engano, não é? São coisas completamente distintas. O Luc Tuymans diz que quando a fotografia é muito boa, significa que a pintura é má. Porque as pinturas têm outras características. Tem a matéria, tem a textura e a própria câmara, não é? Acaba por interpretar a imagem que está a ser filmada. Claro. E permite-lhe criar de diversas tonalidades de acordo com os filtros que se aplicam, não é? Exatamente. E desvirtuar a realidade. Sim. Mas falamos de poesia visual. Sim. Exatamente. E quando falamos de poesia visual, significa que também podemos introduzir a palavra na imagem pintada, e devemos fazê-lo, não é? Faz parte também. E o que é que eu poderei assim dizer mais, não é? Às vezes, eu penso que, às vezes, quer dizer, ou por vezes, não é? O acesso à cultura, e estou numa região onde percebemos que o poder local e também a vossa ação, não é? É muito determinante nesse sentido. De fazer levar a cultura às pessoas, não é? Tentar proporcionar esses acontecimentos. E eu percebo-me, é por isso que eu comecei por dizer às vezes, nem é às vezes, é sempre. Eu percebo que as pessoas têm sede de conhecer. Não é? É um erro, não é? Constante acharmos ou pensarmos aquilo, julgarmos pelo outro. Não é? Pormos na cabeça, é bom podermos sentir ou imaginarmos aquilo que o outro pensa, mas depois reduzirmos as coisas de uma forma assim tão generalista, não é propriamente assim o mais correto, não é? Não, de todo o que não é. Filipe, houve um senhor, Antón Castro, que escreveu uma coisa muito interessante num catálogo de uma exposição sua de 2004. E se me permite, eu vou ler. Assumir o território físico e simbólico de uma tela diante da prevalência do objeto e dos dominantes no circuito artístico não é apenas uma necessidade para quem cria tecnologias, linguagens, um ato de resistência heroica no ilimitado das possibilidades de renovação da pintura. Sim, o Antón Castro, o que ele disse... Para já tenho uma história muito curiosa com o Antón Castro. O Antón Castro é um crítico espanhol, foi professor na Faculdade de Belas Artes de Pontevedra, que está integrada na Universidade de Vigo, e na altura em que ele escreve o meu texto, ou esse texto, eu não o conhecia. Foi através de uma artista espanhola que disse, olha, eu tenho um amigo que é muito bom na parte da escrita, interpretar imagens, e ele deve estar disponível para te escrever um texto, eu ia ter uma exposição. E o Antón Castro desempenhava as funções de representar o governo espanhol e pronto, já tinha assim um papel, eu não o conhecia, nem imaginava a dimensão que ele tinha. O que é certo é que essa minha amiga, pintora, enviou-lhe um portfólio e o Antón Castro escreveu prontamente.
sem me pedir nada em troca. Portanto, foi assim de uma generosidade e que me marcou bastante por causa disso. Depois encontramos, de facto, ele sem me conhecer, sem eu lhe dizer uma única palavra, ele acho que interpretou muito bem aquilo que eu fazia. E quando ele diz que pintar é um ato heroico, quer dizer que faça toda esta nova tecnologia, que hoje ainda está mais vincada, não é? Hoje ainda podemos falar em pintura digital, desenho digital. Tenho muitos estudantes interessados nisso, e bem, não é? Porque utilizam a tecnologia criando uma outra perspectiva de futuro para a pintura. Na altura, o Antão Castro achou que, face à grande diversidade, estamos a falar há 15 anos atrás, não é? Ou até há mais de 15 anos atrás, face à grande diversidade da produção artística, daquilo que os artistas estavam a fazer, não é? Pintar, posso quase dizer que não deixou de ser uma moda, mas agora há uma espécie de retorno, porque percebe-se que não é só o gesto ou as mãos, tem uma espécie de inteligência. O Luke Tuymans também diz isso, não é? Uma coisa sou eu a dizer, depois quando são outros pintores muito mais consagrados, a coisa torna assim, parece mais... Tem outro peso. Tem outro peso, não é? Parece assim mais importante. Não é? Não quer dizer que aquilo que nós digamos ou pensamos não esteja incorreto. Claro. Mas às vezes temos esta necessidade de reforçar a opinião de outros. Sim. Filipe, neste vasto espectro criativo da pintura, onde é que se situa propriamente? Os pintores, neste momento, ainda bem que me fez essa pergunta. Qual é o seu estilo? Pós-conceitual, que é um termo assim... Vamos clarificar. Vamos clarificar. Nós chegamos ao final dos anos 70, 80, e a pintura atinge uma espécie de auge, não é? A pintura abstrata, conceptualizada, significa que a palavra, que o título, tinha a mesma importância da imagem produzida. Portanto, há uma conceptualização do objeto artístico. A partir daí, muitos críticos de arte portugueses e não só estrangeiros diziam que o futuro da pintura estaria na pintura abstrata. Pronto. Já não havia outra hipótese. De facto, há fotografia, há as primeiras imagens digitais, imagens produzidas por computadores. De facto, o abstracionismo é que podia criar uma perspectiva. Mesmo tendo em linha de conta a influência do impressionismo? Sim, exatamente. Mesmo tendo essa linha de conta, não é? Dos pintores muitas vezes só pensarem ou só na cor ou só na forma. O que é que acontece? Há um pintor, por isso que nós falamos do Luke Tuymans, porque é inevitável. O Luke Tuymans é um pintor que recupera uma certa tradição da pintura, isto é, pinta quadros figurativos, mas ao mesmo tempo eles estão no limite entre um quadro abstrato e um quadro figurativo. Portanto, ele não é o único a fazer isso, mas é o único a fazer daquela forma tão especial. Ele elimina quase os contrastes fortes, torna as imagens intemporais. E é um pintor que marca uma série de gerações de artistas e ganha fôlego. Portanto, a pintura ganha uma nova perspectiva. A partir daí, há muitos críticos, como, por exemplo, há um inglês que se chama Peter Osborne, o Boris Groys, o Al Foster. Em Portugal temos, por exemplo, o Bernardo Pinto de Almeida, que perspectivam para a pintura uma solução, que é a pintura ser pós-conceitual. Isto é, depois da arte conceitual, a pintura figurativa já não pode esquecer aquela marca da pintura abstrata. Então, se me disserem assim, quais são as preocupações, o que é que nós falamos no nível... Claro, quando os estudantes entram numa escola de artes ou frequentam um curso, uma vez também falou no Politécnico, quando eu deu aulas, de ensino superior, cabe aos professores, não é? Muitas vezes, de uma forma, em termos de síntese, não é? Explicar o que é que está a acontecer em termos de pintura contemporânea. A tua pintura pode ser objetual, quer dizer que pode ser um misto entre pintura e objeto. Portanto, já não há um limite, já não há uma categoria específica de um quadro estar pendurado numa parede, ou ser pintado numa parede, pode ser pintado no chão, quer dizer, os artistas podem variar no seu processo. Pode ser uma pintura mimética, ainda vem de uma linhagem, portanto, ainda está agarrada àquilo que aconteceu no Renascimento, uma pintura completamente hiper-mega realista, também existe. Pode ser uma pintura pós-conceitual, mas ainda pode ser mais duas coisas, que é uma pintura precária, onde os artistas utilizam objetos que encontram no cotidiano e trabalham com objetos precários, que não resistem tanto ao tempo, que vão ser efêmeros, que vão desaparecer. Um exemplo espetacular sobre isso são, por exemplo, as pinturas murais dos grafiteiros. Não é? Aquilo é pintura contemporânea,
Não é só urbana. Quando dizem é pintura urbana, não é só urbana. Depois dá-se o processo inverso desses artistas começarem muitas vezes na rua e depois serem engolidos ou convidados pelas galerias e, portanto, é um processo ao contrário. O Filipe falou aqui bastante da pintura abstrata. Para si, quem são os grandes nomes da pintura abstrata? É um pouco Motherwell. Robert Motherwell é um pintor que me marca perfeitamente. Em Portugal, Joaquim Bravo. Depois, não se pode dizer que seja abstrato, mas o Álvaro Lapa, foi meu professor na Faculdade de Belas Artes, está também neste limiar da inteligibilidade da imagem, daquilo que se consegue ou não ler na imagem. Portanto, tem uma carga muito filosófica, uma vez que falou em poesia visual. Portanto, é um artista português que se insere nessa designação, ou que podemos, não é, descrever a sua obra a partir desse ponto de vista. Mas há mais, não é? Por exemplo, o Júlio Pomar, apesar de ser fortemente figurativo, não é? Quando ele começa no seu processo de pintura, não é? Ou quando começava, não é? Começam com manchas, começa com uma série de... uma performance, não é? Há uma abstração. Mas há muitos pintores, é muito difícil. Eu neste momento penso nestes, mas com o decorrer da conversa vêm-me outros à cabeça. A Marlene Dumas, por exemplo, que é uma pintora figurativa, do qual gosto muito, mas em termos portugueses, para as pessoas ganharem assim curiosidade, temos, assim, no campo da pintura, artistas extraordinários. E novos no sentido de precisarem também ganhar espaço. Não é? Elizabeth Leite, por exemplo, uma artista portuguesa, digamos assim, da minha geração. O Alexandre Rola, o Ricardo Campos. Depois, no campo da escultura, o Bruno Marques. Há tanta gente nova que... Sim. Para esta geração é difícil encontrar um espaço para expor? É problemático? Expor, sim, mas percebe-se que há uma transformação, não é? As galerias não passam só por um estado físico, não é? Aquilo que nós conhecíamos na década de 90, não é? Toda a promoção que um galerista fazia, mesmo na cidade do Porto, hoje é necessário ganhar outro tipo de contornos, não é? Com a globalização. E depois há mais gente também a produzir arte, não é? Claro. É mais difícil, não é? Não se pode dizer que seja mais fácil. Eu acho que é pior. Porquê? Porque nós estamos todos os dias sujeitos a uma... Toda a gente coloca imagens a circular, não é? E quem é que pode ganhar curiosidade por uma imagem pintada ou desenhada ou produzida digitalmente? Não é? Só pessoas que tenham uma perspectiva cultural ou que se cultivem nesse sentido. Portanto, a arte cultiva-se. Claro. A arte nunca será uma arma de arremesso, como alguns fazem crer, às vezes, e dizem isso por ignorância em relação à história da arte, à crítica da arte e à estética filosófica. Mesmo quem estuda, muitas vezes tem muito cuidado naquilo que diz, ou devemos ter, não é? Claro que temos certezas, não é? Não é entrar naquele senso comum do tipo, as pessoas que estudam muito, às vezes têm muitas incertezas. Tem que haver incertezas, porque percebemos até onde é que vão os nossos limites. Mas é possível delimitar a subjetividade. Por isso que nós conseguimos falar de pintura. Porque nós conseguimos olhar para uma pintura e perceber se ela é uma pintura contemporânea, do nosso tempo, se aquela pessoa, de alguma forma, entende a possibilidade de produzir uma imagem nos nossos dias. Filipe, eu vi muitas imagens que teve a gentileza de me enviar de vários catálogos de exposições suas. E reparei que, do princípio a agora, há uma evolução sua. Não só, se me permite, não sei se estou a dizer uma geração, no objeto da pintura, no próprio trabalho da cor, em relação aos dias de hoje. O que é que se passou de marcante consigo para haver esta evolução e esta nova tendência, digamos, como referi há um bocado, situa-se mais na área pós-conceptual? É engraçado, eu agora vou dizer uma coisa que é do senso comum, é acharmos que há progresso. Não é? Eu tenho a certeza absoluta que eu, quando desenhava com 10 anos, achava que fazia o melhor possível, não é? Sim. Com 20 também achava, com 30 também achava, com 43 também acho, não é? São contextos diferentes, não é? Como é evidente, é uma atividade, como toda outra qualquer, que com a experiência, e se nós tivermos a capacidade ou o atrevimento também de nos colocarmos sempre em causa, claro, vamos querer mudar, não é? Eu podia ficar preso a um processo de pintura, não é?
aos 20 anos, ou quando eu ganho o primeiro prémio nacional, aquilo que aconteceu foi, depois de ganhar esse prémio, várias pessoas queriam, não é, tinham interesse em adquirir uma obra semelhante àquela que eu tinha ganho um prémio. Eu perdi logo o interesse de pintar daquela maneira, mas é que foi imediato. E, portanto, tem acontecido assim. Quando enumerou, os prémios são bons e são maus num outro sentido. São bons para o reconhecimento, depois cria-se uma grande expectativa, que nunca acontece. Às vezes, o melhor é não termos expectativa nenhuma. Eu aprendi isso logo no primeiro ou segundo, que nunca quis pensar muito sobre isso. Mas, para concluir assim a minha ideia, eu julgo sempre que faço o melhor possível. E o melhor foi sempre o quadro que pintei, o mais recente, não é? Mas acho que é mau quando um artista, é a minha opinião, como é evidente, fica acomodado numa certa forma de registro. Numa zona de conforto. Uma zona de conforto. E os meus exemplos, quando eu cito estes pintores, o Luc Tuymans, o Quitage, por exemplo, que é um pintor inglês extraordinário, o próprio Júlio Pomar, não é? São artistas inquietos que nunca pararam no tempo, não é? Vão absorvendo sempre outras características. Estou-me a lembrar do Nikas Kapinakis também, não é? Que as suas últimas obras já eram influenciadas pelo mundo do grafite. E pronto, é um artista... Filipe, eu tenho muita curiosidade em saber uma coisa. A sua estadia, que foi longa nas terras do Sol Nascente, no Japão, deixou marcas em si? Deixou. Em termos de criação? Deixou, seguramente. Sim. Fala-nos um bocadinho dessa sua estadia e da sua experiência no mundo das artes no Japão. Primeiro, eu tinha muita curiosidade em perceber a relação da pintura e a gestualidade dos japoneses com a imagem. Depois houve momentos em que percebi que a globalização, esta possibilidade que nós temos de trocar informação numa questão de segundos, fez-me compreender que os artistas orientais passam pelas mesmas questões que nós passamos. É exatamente igual. Aliás, eu fiz uma residência artística num instituto que recebe, tem uma espécie de bolsas para jovens recenseados que saem das belas artes. Portanto, fazem um programa de 3, 4 anos. Portanto, também há esse problema do mercado para os artistas. Há o problema também do espaço, de onde expor, não é? E ao nível da imagem, já não há grandes diferenças. A única coisa que marca, e o que pode ser diferente aqui em Portugal, ou um artista está em Portugal ou em França, claro que são muitos fatores, não é? Mas é a singularidade do território. E eu julgo que se nós formos pela nossa singularidade, conseguimos que a nossa obra tenha algum interesse. Agora, se eu for pintar com um japonês, não faz interesse nenhum, não é? Eu fui para o Japão com toda a minha carga de ser um artista português, não é? Com todos os meus limites e todos os meus defeitos e todas as minhas vantagens. Agora, aprendi muito em termos de gestualidade. Eles têm uma relação com o gesto muito diferente do nosso. Já um pintor português também diz isso, que é o José de Guimarães, e de facto é verdade. Os orientais terminam sempre o gesto com uma grande força e determinação. E eu percebi-me que ao longo destes tempos, os meus colegas e amigos, pintores, não é? A atitude é sempre assim muito, eu vou dizer um termo que é assim, desacelerado, não é? Eu não queria dizer frouxa, mas é menos intensa. Com os orientais há toda uma... e tudo é pensado. Portanto, há uma espécie de meditação, que eu já o fazia sem me aperceber. Quando fala, né, o que é que eu preciso para ter no ateliê, eu preciso de silêncio, eu preciso entrar no meu espaço, eu preciso de estar sozinho, porque isto é uma atividade onde os artistas estão muito tempo sozinhos. E temos de estar, faz parte. E estudarmos também, não é só estar sozinho, olhar para o céu. É necessário mesmo ler, visitar exposições, conversar com outros artistas. E percebermos, depois tentarmos descobrir qual é a nossa linguagem. Pronto. Eu espero, daqui a 10 anos, estar a fazer outras coisas, não é? Mas também tem a ver com uma questão de feitio, não é? Como me aborrece facilmente, quando sinto que domino uma coisa, eu quero passar para outra. Pronto. Então, respondendo assim... Agora, é uma cultura fascinante, não é? Desde logo, a maneira como me receberam, o facto de dizer que sou professor, havia uma respeitabilidade enorme. E depois isso eram coisas que eu em Portugal não tinha ouvido. E especialmente por um escultor que foi professor na Faculdade de Tóquio, chama-se Kodai. Ele vai participar numa exposição que eu vou organizar na Bienal de Cerveira.
já é público, posso anunciar. Portanto, a Bienal Cerveira este ano vai ter uma exposição dedicada ao Japão e, portanto, vem um grupo de artistas japoneses e o Kodai faz parte deles. E o Kodai é um senhor já nos seus 80 e poucos anos e disse-me, eu no final abracei, eles não se tocam, não é? Portanto, eu cometi muitas irregularidades ali, mas... e disse-lhe que eu tinha aprendido muito com ele. Sim. Ele disse-me, não, foi o contrário. E que apreciava, pronto, agora fica-me mal falar sobre isso, mas que apreciava algumas coisas na minha personalidade e até na minha própria pintura. E, portanto, eu senti-me feliz por poder partilhar o meu conhecimento, a forma de pintar. Não é? Eu pinto por camadas, pinto o mais rápido possível, a tinta tem que estar muito fresca para eu poder realizar alguns efeitos, claro. Tem que ser imediatos. Quando correm mal, por acaso tem ali um quadro, estamos a olhar para aquele rosto, aquele é o meu irmão de perfil. Sim. O meu irmão vive fora, não é? Vive neste momento na Arábia Saudita, e eu comecei a representar o espaço interior de casas, portanto ele como eu estamos sempre a mudar de casa, não é? Eu por ser professor e também pelas viagens, e ele também pela profissão. E o rosto, aquele rosto, custou-me a pintar. Custou-me porque eu desenho logo com o pincel, portanto eu não desenho nem com carvão, nem com grafite, portanto, pinto logo uma mancha, a mancha está fresca, e depois sim é que vou desenhar. Aquilo não me saiu bem à primeira, tive que esperar, dar outra camada, portanto elimino o que está por baixo e vou refazendo. Mas também me aconteceu neste. Não é? Também me aconteceu nesta imagem. Portanto, é muito... São estas as minhas condições como pintor. Sim. E sobre o Japão, reaprendi a gestualidade da pintura e sinto que há uma poesia. No outro dia houve um senhor com muito cuidado que me disse assim: eu olhei para os seus quadros, pensei que era... Eu vou dizer isto, eu achei graça, porque ele apelidou a pintura de género. Achei que tinha sido uma mulher a pintar pelas cores. E eu ri-me. Eu disse, então ainda não vi os quadros de Júlio Rezende, porque ele tem na Fundação Júlio Rezende um painel belíssimo, com cores tão tropicais e tão suaves. E, portanto, é muito engraçado. Achei uma pessoa que não tem formação artística, mas eu gostei. Ele disse, não leva a mal. Eu disse, não leva nada a mal, ainda bem que me disse, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. De alguém olhar para uma pintura e tentar descobrir qual foi o género. Não há género na arte. A arte tem esta vantagem de toda a gente poder errar e corrigir o seu erro e de, sobretudo, aprendermos com os outros. Por isso que eu gosto muito de ser professor. Sinto que sou professor por vocação. Também descobri através de uma professora que me convidou e disse, eu, quando terminei o curso das Belas Artes, estava completamente feliz, não é? Porque pintava e sustentava-me viver da pintura, não é? E acontecia com outros colegas, não é? Quem só não se sustentava assim quem não queria, porque havia muitas galerias, havia um investimento forte. Hoje percebemos que o país está muito separado. Não é? Praticamente os artistas de Lisboa, aqueles menos conhecidos, não são conhecidos no Porto e vice-versa. Não é? Portanto, parece um país ainda mais retalhado, que é uma enorme contradição. E de facto, há um desinvestimento privado na arte, porque assim aconteceu, mas por outro lado, também percebemos, pela força de vontade do empenho de curadores e artistas independentes, é possível construir bienais, residências artísticas, com o apoio, que eu acho que é um excelente apoio que os municípios dão, de poderem reanimar o mercado, não é? E encomendar obras aos artistas. E eu encontrei isso no Japão, não é? Um país que não está agregado como nós a uma comunidade, não é? O que é que eu acho? Precisamos de gente com conhecimento, gente com experiência em todas as áreas, como em tudo, não é? Eu, quando não sei, calmo e pergunto. E foi isso que eu adquiri com a minha experiência de vida, não é? Mesmo noutras áreas e em todas as atividades, não é? O que me faz ainda continuar a pintar? Uma curiosidade extrema pelo mundo. E achar que não há, como disse o Antão Castro, é ilimitado. Enquanto nós tivermos esta paixão, não é? Enquanto houver sempre a possibilidade de... Não é? E de eu sentir que ainda não domino, não é? Pode parecer uma contradição, mas é verdade, não é? Vou ter sempre vontade e... Filipe, para terminarmos esta nossa conversa, teremos seguramente outras oportunidades de conversar e aprofundar estes temas. Para quando uma exposição sua aqui na cidade de Macedo de Cavaleiros? Está para muito breve. Para muito breve. A diretora artística, a curadora, vai ser Inês Falcão. Muito bem.
temos uma data agendada que será para o mês de julho. Sim. E de facto estou muito feliz porque tenho pintado aqui nos últimos 3 anos e os quadros têm circulado, não é? Saem de Portugal e são feitos aqui. Muito bem. E é muito engraçado. Então, estaremos atentos ao mês de julho. Estimados espectadores e amigos, vamos dar notícias seguramente sobre esta exposição do Filipe Rodrigues, a quem eu agradeço mais uma vez ter estado aqui comigo. As maiores felicidades, o maior sucesso para a sua carreira enquanto pintor artístico e enquanto professor também, porque ser professor é uma missão muito nobre. Muito obrigado, Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.